Marília perdeu, no último final de semana, 2 jovens vítimas de afogamento. No final de semana, Marcos Vinícius da Silva Calisto, de 15 anos, morreu enquanto nadava em um açude, ou lagoa, na zona norte de Marília. Em menos de 24 horas depois, outro mariliense, Cauã Esteves de Oliveira, de 21 anos, morreu ao nadar no rio Paranapanema, em Chavantes, na região de Ourinhos. Os 2 casos ainda estão sob investigação, mas especula-se que eles podem ter sido vítimas de mal súbito enquanto estavam nadando. Mas qual tipo de mal súbito poderia causar o afogamento destes jovens ou acometer outras pessoas quando nadam em rios, lagoas ou represas? Para responder a essa pergunta e outras, nós estamos recebendo aqui na nossa bancada o Tenente Fernando Calógero, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Marília. Tenente Calógero, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Agora Interior. Afinal de contas, mal súbito, o que é um mal súbito para uma pessoa que está nadando numa lagoa, represa ou até mesmo numa piscina? Boa tarde, Carlos, é sempre uma satisfação conversar contigo, com a sua audiência, é muito bom a gente bater esse papo. Infelizmente, a nossa conversa hoje é motivada por 2 tragédias. 2 incidentes, né? Que recentemente aconteceram envolvendo marilhenses, né? Esse tipo de situação em represas, rios e lagos, ele é muito comum. Né? Ele é muito comum porque nós vivemos num país tropical, num país de temperaturas e o clima também ele é propício para atividades aquáticas. E para que você pratique alguma atividade nesses ambientes, muitos cuidados devem ser tomados. Essa motivação aí do mal súbito, né? A pessoa que tem um mal súbito ao nadar, ela pode ser provocada por várias situações. O mal súbito geralmente é um mau funcionamento do organismo por um motivo, seja interno, a pessoa tem algum problema de saúde, né? Ou externo. Então a pessoa pode passar mal por falta de resistência física ou alguma doença que limite a sua capacidade de se locomover ali no meio aquático. Mas também por meios externos, principalmente nesses locais, né? A pessoa pode se enroscar, ela pode bater em algum objeto que está oculto ali pela água e aí a partir desse ferimento não ter mais a capacidade de nadar e aí sim o afogamento ele é inevitável. A questão alimentação e consumo de bebida alcoólica são ingredientes que também contribuem para esses acidentes? Sim, é um agravante, né? Então as pessoas vão para esses locais geralmente para fazer um lazer, para se refrescar, e aí acabam ali levando alimentos e principalmente bebida alcoólica, né? Então a orientação, uma vez que vá frequentar locais aquáticos, que vá adentrar a água, evitar alimentações pesadas ali antes de adentrar a água, né? Então as refeições pesadas, elas podem intensificar alguma deficiência que a pessoa tem, alguma dificuldade que ela vai apresentar na água, e principalmente a bebida alcoólica, né? Que ela causa alterações ali na percepção da pessoa, no tempo de reação, e muitas vezes inibe aquele cuidado natural que nós temos, ele é inibido pela bebida alcoólica e a pessoa acaba desafiando seus limites e às vezes se colocando em uma situação que ela não consegue dar conta depois. Você chegou a acompanhar alguns desses atendimentos do menino aqui de Marília e do jovem lá de Chavantes? Sim, eu acompanhei mais de perto de Marília, né? Em Chavantes eu acompanhei mais à distância, né? Faz parte da nossa região, mas nós temos o posto... Uma região grande, né? Depois você fala sobre isso pra gente. Isso, a nossa região ela é bem extensa, tem espelhos d'água aí bem importante que a gente precisa tomar cuidado, mas eu acompanhei mais o de Marília, o de Chavantes tem o posto de bombeiros lá com o pessoal que fez o atendimento, acompanhou, mas acompanhei mais de perto aqui de Marília. O que mais chamou a atenção nesse atendimento de Marília? As condições dessa, não sei se ali é uma lagoa, açude, represa, que estrutura que é aquela ali exatamente? Ali é uma lagoa, né, que tem ali na zona norte, ela não é um local adequado para banho, apesar de estar ali já na área urbana, né? Aquela região ela cresceu muito, então a área urbana está bem próxima. É perto do loteamento ali do Jardim das Flores, perto do Terra Nova, Moradas, né? Isso, exatamente. Ela fica ali próxima a alguns condomínios e alguns loteamentos novos que saíram. Então a proximidade da zona urbana facilita também o acesso, né? E é um local que não é adequado para banho. Então o que mais chama a atenção apesar de ser uma represa pequena, né? Uma lagoa pequena, uma extensão não tão grande, a irregularidade do fundo, do terreno. Então, as profundidades, por exemplo, elas variavam ali de 1,5 m, 2 metros, chegando até próximo dos 7 metros. Nossa. Num pequeno espaço ali
do espelho d'água. Então isso é um agravante muito complicado nesses locais, né? Junta aí a água turva que você não consegue ver o fundo, né? E as profundidades regulares, né? Você está a pessoa às vezes ela está ali se banhando numa profundidade de 1 metro, 1,5 metro, que para ela está seguro. 2 passos à frente ela cai num buraco que tem 4, 5 metros. Né? Isso aí muitas vezes leva provoca aquele susto, acaba não conseguindo reagir, exatamente. Às vezes nem sabe nadar direito e acaba incorrendo num acidente. Não sabe nadar, ou às vezes se enrosca em algum galho, algum objeto que está no fundo, e isso aí provoca o afogamento. Esse solo dessa represa aqui de Marília, ele é muito irregular também com relação a isso? Tem muitos galhos, lama? Sim. Ela, além de ser irregular, tinha muitos obstáculos no fundo, pedra, galho, esse tipo de coisa que é comum em represas, né? Comum, né? Nesses espelhos d'água que estão ali no ambiente rural, né? A própria natureza, vento ou uma árvore derruba galho, cai, vai para o fundo da represa e ali ele pode ser uma armadilha para quem não está preparado ou não conhece o local. A orientação em geral é evitar locais que você não conhece e, havendo o consumo, por exemplo, de bebida alcoólica ou de alimentos pesados, não entrar na água. A orientação se você vai escolher um local para banho, né, você precisa desse local, escolha um local que ele é preparado para aquilo, que ele tem uma estrutura, que ele foi preparado para receber banhistas. Então ele vai ter uma estrutura, o fundo ele vai ser mais nivelado, vai ter a presença de guarda-vidas, sinalizações com relação à profundidade ou pontos de risco. Então escolha esses locais. Uma vez que você vá, né, não tem nada próximo da sua casa, eu vou escolher um local que não é regulamentado. A gente recomenda que não. Que não vá. Mas, uma vez que foi, evitar entrar de forma brusca, água acima da cintura é sempre um perigo, né? Evitar mergulhar em locais onde você não conhece o fundo ou não conhece a profundidade. Porque aí pode acontecer aquilo que você falou na resposta anterior, você acabar se chocando com algum objeto, uma pedra, um galho, alguma coisa, porque você não conhece aquela região, você mergulha, você não sabe aquilo que está te esperando dentro d'água, né? Exatamente. Por isso que a gente sempre orienta locais que são preparados para isso, porque já foi feito uma varredura prévia, retirado obstáculos. Esses locais que não são regulamentados, ele pode ter essas armadilhas aí e provocar os acidentes. Eu estou num local como esse, não estou nadando, estou lá apenas fazendo um piquenique embaixo de uma árvore, lá aproveitando o frescor daquele local e me deparo com uma pessoa em situação de afogamento. Mas eu não tenho treinamento para fazer esse socorro. Como é que eu devo proceder? Olha, a recomendação é sempre que se deparar com uma situação de um afogamento em curso, não tendo preparo para tal, nem equipamentos, que dificilmente vai acontecer. Se houver equipamentos ou preparo, é um salva-vidas que vai estar lá. As pessoas que não têm esse preparo, evitem tentar o salvamento, porque pode se tornar uma outra vítima. É muito comum isso, nós cansamos de ver histórias onde, às vezes, famílias inteiras, né, são vitimadas porque tentou salvar. Recomendação, não se aproxime da pessoa, busque algum objeto que você consiga oferecer a essa pessoa, um galho de árvore, alguma coisa que flutue, uma corda, e ofereça essa pessoa sem chegar próximo dela, e aí você consegue retirar essa pessoa para fora d'água ali, ou ela consegue permanecer flutuando até que o socorro adequado chegue. Então, nunca chegue próximo. Ofereça o objeto, tirou ela para um local seguro, se ela estiver consciente, mantenha ela sentada, procure aquecê-la, né, porque a temperatura ela é importante nesse momento, e até a chegada do socorro ali do Corpo de Bombeiros. Ou, se ela estiver inconsciente, deite-a de lado, né, lateralmente, né, e aguarde ali o socorro, se você não souber os procedimentos para serem aplicados. Você relatou, inclusive, uma tragédia que ocorreu, acho que em Pederneiras, né, que você participou, em que uma família inteira acabou sendo vitimada por um afogamento por conta dessa tentativa de socorrer um dos membros da família, né? Isso, exatamente. Hoje a nossa área de atuação ela é bem extensa, né? Então o Corpo de Bombeiros, com a sede aqui em Marília, ela tem uma área de atuação bem extensa, que pega ali desde as cidades Ourinho, Santa Cruz, ali nas margens do Paranapanema, até as cidades ali também nas margens do Tietê, né? Jaú, Pederneiras. Dois grandes rios. São 2 grandes rios. E sim, já participei de ocorrência desse tipo, onde a família ali num lazer, brincando na água, um dos membros inicia ali um afogamento, a pessoa começa a se afogar, aí começam a entrar as pessoas para tentar salvar, né? Naquele afã de salvar o ente querido, e acaba se tornando vítima, porque a pessoa que está se afogando, ela quer permanecer na superfície. Então qualquer
coisa que chegue perto dela, que esteja acima da linha da água, ela vai se agarrar. Seja um objeto, um galho, alguma coisa que você ofereceu, ou seja a pessoa que chegou próxima ali sem o preparo adequado para essa aproximação. Ela vai se apoiar e acabam, às vezes, em uma vítima se transforma em 2 vítimas ou mais. Onde há maior incidência de afogamentos? Aqui no nosso interior de São Paulo, ou nesses balneários, ou no litoral do estado? Olha, Carlos, os números de afogamento no Brasil, eles ainda são grandes, né? Então, no Brasil, hoje, quase 6 mil pessoas morrem por ano vítimas de afogamento. Nossa, é muita gente. É muita gente. No estado de São Paulo, esse número, ele vinha ali em torno de 50. O ano passado, com muitas ações preventivas, caiu para 42 afogamentos, óbitos por afogamento ano passado. E a maior parte desses afogamentos, ele ocorre nessas áreas de lagoa, de rios, de represa. Então, 75% dos afogamentos é nessas regiões. Apesar de nós termos um litoral muito extenso, não é o número maior de afogamentos é nas áreas de lagoa, lagos e rios, né? E acontece em grande parte, aí, cerca de 80%, 90% desses afogamentos em rios e lagoas são em locais que não são preparados para isso, que não são sinalizados, que não são estruturados para receber banhistas. Estamos conversando aqui com o Tenente Fernando Calógero, que é o comandante do Corpo de Bombeiros em Marília, e estamos abordando a temática dos afogamentos em razão de 2 tragédias, vamos chamar assim, né, que aconteceram no começo dessa semana com 2 marilienses que perderam a vida em situações diferentes, um em uma lagoa aqui em Marília e o outro no Rio Paranapanema, lá em Chavantes, e isso motivou a gente trazer o tenente aqui para falar um pouquinho a respeito dos cuidados que você deve ter antes de você entrar na água. A gente também se depara com algumas situações também tão doloridas quanto foi desses 2 rapazes, de crianças que morrem afogadas em piscinas, sejam elas de chácaras, da própria residência, né? Quais os cuidados que eu tenho que ter para garantir a segurança de crianças em piscinas? Exatamente, Carlos. Essa faixa etária aí até os 5, 6 anos, a maior parte dos afogamentos, 80%, é nessas áreas familiares, né, residenciais, piscinas de casas, chácaras, locais de lazer. A recomendação: criança próximo à água, seja em casa, seja na lagoa, seja na praia, em qualquer lugar, ela nunca pode ficar sozinha sem o cuidado de um adulto. Então a recomendação: nunca deixe uma criança sozinha em locais onde tem a piscina, ou se você está no litoral de férias ou em um balneário, ela jamais pode ficar sozinha. É muito comum a gente ver, e acontece hoje em dia, né, é a cultura nossa, as pessoas que são responsáveis pela criança às vezes se distraem no celular, no WhatsApp, porque está relaxando. Então, se está responsável pela criança, deixa o celular de lado. Atenção redobrada, né? A atenção ela tem que ser redobrada. E as piscinas em casa, né, piscinas de chácaras, quando não estão utilizadas, sempre é bom ter a cobertura, aquela capa, cobertura, né, que ela suporta o peso de uma criança, ou ela tem que estar cercada. Evitar deixar bacias de água cheias em locais expostos. Verdade, tem muito acidente assim, né? Com balde de roupa de molho, com bacias, né? Exatamente, baldes com água, bacia com água, cisternas, em chácaras, às vezes poço. Então, sempre que houver algum local que tenha um espelho d'água, seja uma piscina ou seja ali um balde, uma bacia, muito cuidado, não deixar exposto e ficar sempre vigilante com relação às crianças, porque elas não têm ali o discernimento e a noção do risco que elas se expõem muitas vezes. Perfeito. Nós conversamos aqui com o Tenente Fernando Calógero, comandante do Corpo de Bombeiros de Marília, mas eu vou pedir, antes da gente ir para o intervalo e vir com a outra entrevista, que naquela câmera ali, Tenente, você deixe aí o recado para a nossa população, para a nossa audiência. A sua área de abrangência é bem grande, a nossa área de cobertura é tão grande quanto, a gente vai até ali Gavião Peixoto, próximo de Barra Bonita também, a área da sua cobertura. Então fica ali a câmera número 1 para você deixar seu recado, a sua orientação para a nossa audiência. A orientação é que essa cultura prevencionista ela seja cada vez mais reforçada. Nós fazemos muitas campanhas para prevenção com esses cuidados que nós acabamos de relatar alguns aqui. Então o recado que eu deixo, principalmente os pais, os responsáveis por criança, sempre atentos, sempre de olho nas crianças para que elas não fiquem sozinhas próximos a locais onde o afogamento pode acontecer. Evitar
buscar locais não apropriados para banho, sempre buscar locais aí que sejam estruturados para isso, que sejam preparados para isso, que tenham uma segurança de um guarda-vidas ou do próprio Corpo de Bombeiros. E se tiverem alguma dúvida, se houver alguma dúvida com relação ao local, se ele é legalizado, se ele é regularizado ou não, faça o contato com o poder público local ou com o Corpo de Bombeiros mais próximo e faça o seu lazer com segurança, né? E fica principalmente essa dica: uma vez presenciando um afogamento, jamais busque fazer o salvamento sem ter o preparo. Faça o contato com o Corpo de Bombeiros e siga as instruções que aqui foram passadas. Maravilha. Tenente, muito obrigado por sua participação, pelas orientações, pelas dicas. Aqui a nossa bancada sempre estará à disposição do Corpo de Bombeiros e das outras forças públicas também para trazer orientação, conscientização para a nossa população. Eu é que agradeço, Carlos, a oportunidade. É sempre bom a gente ter esse espaço para poder divulgar o nosso trabalho e principalmente agir com prevenção aí com a nossa população.